Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro. Hoje vamos falar exatamente para você, produtor de todo o Brasil, especialmente aquele que está nos acompanhando no Sul, no Rio Grande do Sul, sobre as principais fontes que existem hoje de recursos e principalmente dos juros disponíveis para o produtor. Para esse tema, para informações detalhadas a respeito do que acontece nesse momento com o produtor, né, uma safra que está praticamente sendo desenvolvida, né, que vai ser colhida em breve em algumas regiões, já começou em outras, enfim, né, nós vamos até Santiago, no Rio Grande do Sul, falar com o doutor Paulo Nicola, que já está conosco. Doutor Paulo Nicola, tudo bem? Prazer em tê-lo aqui conosco, aqui no Tempo e Dinheiro, ao vivo, nesta tarde. Como é que está o tempo aí em Santiago? Está chovendo ou ainda não? Bah, estamos de joelho aqui esperando chuva. É a terceira chuva que estava programada e pelo jeito está indo embora de novo. O céu está Infelizmente. limpo, tem algumas nuvens e se olhares as previsões de tempo, o Instituto aponta que está chovendo aqui em Santiago. Para a Pois é. tristeza nossa ainda. Pois é, deve ser alguma nuvem, deve ser alguma divergência no radar, porque pelo menos essa é a expectativa, né? Olhando os mapas que a gente acompanhou durante o dia, de que haveria chuva, e chuva intensa, volumosa, aí no estado, sobretudo na região. Agora, enquanto essa chuva não vem, essa chuva é a grande preocupação, né? O clima foi a grande preocupação do produtor essas últimas safras, não, Paulo? 30 dias sem chuva, com o soja novo e o soja florescendo, realmente faz uma grande diferença, Sérgio. É incrível a qualidade das lavouras aqui, como está caindo no dia a dia. A grande maioria aqui no centro, no sul do país está florescendo, né? E aí no norte do país que está uma beleza, a umidade do centro-oeste, região do Mato Piba aí, a umidade de solo está em torno de 70% da capacidade. E aqui no Rio Grande do Sul estamos chegando a 20% de umidade no solo. Imagina. Olha só, até mesmo Paraná, essa questão. ali no sul do Paraná, sul, esquerdo ali do Mato Grosso, boa parte do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A nossa umidade aqui está em torno de 20%. Então, uma chuva dessas é significativa mesmo. E tomara que venha para poder, pelo menos, tentar minimizar um pouquinho os prejuízos que já estão estabelecidos. Aliás, esses prejuízos acabam sendo contabilizados, o produtor, mesmo com a resiliência dele, tem hora que ele joga a toalha, não, Paulo, e tem que buscar recursos, sejam eles na ida para outras regiões, como é que está acontecendo, inclusive, com alguns pequenos produtores do Rio Grande do Sul, isso está sendo notado, mas aqueles que permanecem, né, eles têm que buscar recursos. E esses juros hoje oferecidos ou ofertados pelo mercado, como é que estão, hein? Sérgio, aqui no Rio Grande do Sul é um caso atípico. Falar em Brasil, a questão dos juros a nível nacional estão altos, Sérgio, muito altos. É que aqui no Rio Grande do Sul, em função daquilo que a gente já conversou, que olha, nós estamos no sexto ano e estamos confirmando a quarta seca em um ano de chuvarada. Então, o endividamento aqui no Rio Grande do Sul, ele é realmente mais alto que o Brasil, né? Não que o Brasil também não esteja, o produtor rural não esteja endividado. As consequências aqui são maiores, mas os juros abrangem de norte a sul no Brasil, né, Sérgio? Exatamente, e lógico, aí no caso do produtor gaúcho, principalmente no Rio Grande do Sul, né, a dificuldade às vezes é principalmente por cadastro, né, questão da inadimplência, ele se encontra numa situação complicada, né, para poder tentar salvar ou recuperar o próprio nome, vai ter que recorrer a esses financiamentos, né, e esses recursos, todos esses juros que estão praticamente cada vez mais altos, né, numa safra que passa. Agora, o que o produtor pode fazer? Não pode jogar toalha. A grande verdade é essa, né? Ele tem que De, continuar, não? de jeito nenhum, até porque no momento que nós conversamos aquele dia, saindo um entra outro, tá? Mas os juros, eles estão sendo elevados porque a nossa moeda está muito desvalorizada, a inadimplência, de uma maneira geral, a nível nacional, é alta, os investimentos são grandes aí no Centro-Oeste, né? E o comprometimento é o mesmo.
E com essa disparada de juro, o governo perdeu um pouco o rumo e os bancos, tem muito banco que, por exemplo, o Pronamp, que tem recurso obrigatório de acordo com o que ele arrecada através do CDB para poder pagar as contas. Tá? Então, ele acaba pagando mais juros para conseguir mais dinheiro para pagar os juros que já deve. A realidade é isso. Imagina você, Sérgio, pegar dinheiro no mercado pagando mais juros para receber o dinheiro para pagar os juros que você já deve. Né? Então, isso aí leva à desconfiança. E essa desconfiança provoca a saída de capital do Brasil e, consequentemente, elevar os juros. Mas os juros, então, ele de norte a sul, no país, ele está cada vez mais complicado. Né? Hoje em dia mesmo, tem linhas de créditos aí, o Pronaf, por exemplo, está chegando a 12%, 12,5%, que é a taxa Selic, por cento ao mês, né? E o Pronamp, ele está 12,5%, não, o Pronaf era 8%. O Pronamp, 12,5% e não existe, né? Porque o governo, em face a essa alteração nos juros, essa alteração abrupta, assim, nos juros, fez com que os bancos se segurassem, as entidades se segurassem, e os recursos livres, então, aí sim, aí o recurso livre não é para o agronegócio, não é para o agronegócio. Aliás, essa questão dos juros livres, esses estão disponíveis, mas praticamente comprometem a sobrevivência do produtor. Eu digo, ele tem que aplicar ou apresentar muitas... as chamadas exigibilidades dos bancos são muito grandes, né? Ele tem como arcar com esses juros, ele tem acesso a esses juros, esses recursos. Como é que ele faz numa situação dessa, Paulo? Tá. Os juros, como nós falamos, depende do cadastro de cada um, tá? Mas outros produtores que os bancos têm, Pronaf, Pronamp, e outros produtores. Esses outros produtores, os bancos, normalmente a taxa é de CDI mais, ou seja, na maioria das vezes vai dar CDI mais 6% ao ano. Isso aí, Sérgio, fica entre 15% e 20% de juros ao ano. Sérgio, para a verba subsidiada, entre aspas, imagina o estrago que faz no lucro bruto do produtor. Tá? Depois, mais lá na frente, eu vou mostrar dentro daquela minha ferramenta o que significa você lançar. Se você lançar 100 mil de despesas de juro, né, automaticamente lá embaixo vai reduzir 100 mil reais o seu lucro bruto. Isso a gente vive comentando. E cada vez mais esses recursos livres, principalmente, assim como todos os outros, depende de endividamento de maquinário, dos custeios em andamento, das dívidas anteriores, da região que está plantando. Então, além dos juros altos, ainda, face ao endividamento, os juros podem subir muito mais ainda. Ou seja, Pronamp, Pronaf, endividamento, juros de 15% a 20%. Tem algum país, será que cobra tal taxa dos produtores, aqueles que produzem alimentos, Paulo? Não, Sérgio, em outros países, principalmente, eu comentei contigo esses dias, os outros países o produtor é tratado com um pouco mais de respeito, ou seja, com muito mais respeito na realidade. Sérgio, você sabe porque o produtor, por exemplo, na Europa, ele é idolatrado, ele é o produtor, ele é admirado, existe uma tradição muito grande, o produtor lá é admirado, ele tem um lugar na sociedade muito privilegiada e todo mundo quer ver o produtor bem. Sabes por quê? Antigamente, na Europa, um invadia o outro todos os dias. A França invadia a Inglaterra, a Normandia invadia a França, a Roma, lá, os italianos invadiam tudo que tinha na volta, né? Então, havia muita invasão e havia muita disputa territorial. E na Idade Média,
né? Se cercava muito a cidade. Então, normalmente, digamos, o Senado e a administração pública era tudo centralizado em castelos. Então, cercava-se um castelo, ou ia-se partir para uma guerra, que poderia durar 1 ano, 2 anos, e os primeiros convocados para falar eram os produtores rurais, porque qualquer vitória ou derrota depende da quantia da produção de alimentos que o produtor pode produzir. Então, se eu vou sofrer se uma determinada região, um determinado castelo, fosse sofrer um cerco de 60, 90, 120 dias, podia chegar 1 ano, era imprescindível a quantia de água e alimento. Se fosse partir para uma guerra, uma invasão muito grande, que deslocavam 3, 4, 5 mil homens, tinha que ir junto a alimentação. E como fazer isso? Então, aprendeu-se a proteger o produtor para não colocar a nação em risco por falta de alimento. Essa é a história. Olha só, por isso ele é tão respeitado fora do país. Será que aqui nos castelos, né, daqueles que fazem as leis aqui no Brasil, esse respeito pelo produtor não existe? O que acontece? Como é que a gente pode fazer uma analogia nesse sentido, né, uma comparação? Daí que lá existe, inclusive nos Estados Unidos, existe um plano de proteção ao pequeno e médio produtor. Os Estados Unidos, por exemplo, tem um preço mínimo que mantém a sobrevida do produtor, mesmo que ele não tenha boas colheitas. Tem um preço mínimo que garante que ele não se endivida muito. E se criou-se lá, 400 anos atrás, a Bolsa de Valores também, né, para facilitar a venda, a comercialização do produto, né? Mas, Sérgio, tem outras maneiras de se conseguir recursos no mercado, que Sim. Era a minha ideia de falar sobre essas. Nós falamos sobre os títulos bancários. E um detalhe, tem títulos bancários, Pronaf, que além de juros altos, que embora sejam baixos, né, pelo conceito e relação aos juros do país, eles exigem seguro. E o seguro, queira ou não queira, custa de 4 a 5 sacas de soja por hectare e não cobre mais que 30% da produção. Então, associar o juro, tá, ao seguro, aí começa-se a pintar um quadro muito diferente, muito complicado. Tá? Esse é o setor bancário. Mas tem outras linhas de crédito, Sérgio. Uma delas muito utilizada no Brasil inteiro e que eu acho que é uma ótima linha de crédito, só que as empresas usam dessa linha de créditos para venderem para justamente aqueles produtores que estão em situação financeira difícil, que é o tal de barter. É uma das operações, né? O barter, Sérgio, ele é troca. Eu troco o meu grão, eu vou entregar o meu grão numa determinada safra e o comerciante vai me entregar um volume X de produtos para que eu possa produzir essa safra. A teoria é muito bonita, tá? Mas o que acontece, viu, João? As empresas, quando fazem os pacotes de barter, na grande maioria, eles têm realmente um pacote, tá? E como já aconteceu comigo, eu quis comprar um determinado produto que na época estava em falta e só me venderia o produto se eu fosse fazer através de um barter. Tá? Isso aí é a famosa venda casada. Nós já conversamos sobre isso no Notícias Agrícolas e no Tempo e Dinheiro. Tá? É uma venda casada. E o pior de tudo, que nessa troca, o produtor recebe um pacote e vai entregar tantos sacas de soja. Ele não sabe quanto ele paga individualmente para cada produto. Ele não tem o dinheiro à mão para ir de comerciante em comerciante discutir o preço, pechinchar, comprar mais barato. Ele, pela dificuldade dele ter acesso a esse bancário, ele vai e se submete a esse tipo de comércio. Tá? E o comerciante
normalmente, os juros são altos, porque ele vai financiar agora, vai entregar o produto agora, vai entregar os insumos agora, vai receber o produto lá quando houver a colheita. E qual a garantia de colheita? Aí no Centro-Oeste acabou de quebrar uma das maiores empresas de insumos, e seria um cerealista, do Brasil, né? Em função disso. Então, esses juros colocados em cima do barter, eles são maior que qualquer juro bancário, maior que qualquer aposta bancária. Eu já chamo juro de aposta, né, Sérgio? Essa é a situação do barter, meu amigo. Agora, a operação é mais comum, é muito feita essa operação de barter. A cada safra a gente vê essas operações. O que falta realmente? Uma transparência? Esse pacote não é o mais adequado, é lógico, nesse sentido. O que o produtor pode fazer quando precisa recorrer a esta operação? Porque daí tem outras, né? Por exemplo, CPR, enfim, que a gente vai falar, mas o que ele pode fazer quando ele vai optar realmente pelo barter? Esquece o pacotaço, é isso? Aí no Centro-Oeste tem muitas propriedades que se unem para comprar. Se você é um grande produtor, se você é um grande produtor, você pode fazer uma concorrência. Eu preciso desse produto e exige, porque como é grande o volume de produtos a serem comprados no Centro-Oeste aí, que é a terra do barter, né? Você consegue saber o que está pagando para um produto, porque você faz uma tomada de preço do pacote numa propriedade e em outra propriedade. Mas nem todo mundo tem crédito para escolher a empresa. O Brasil está cruzando um barrinho muito grande em termos de linhas de créditos. E esses juros enormes estão distorcendo toda a economia. Então, dentro do agro, como as margens reduziram muito, e isso todos os produtores do Brasil sabem, a margem reduzindo, os juros aumentando, aumenta o endividamento, aumenta a dificuldade de pagar e vai criando assim um bolo de neve, como se diz, né, que vai aumentando toda hora. O barter tem outra característica muito triste, cara, né? Eu conheço empresas grandes aqui da região, agora está diminuindo porque depois que eu falei várias vezes no Notícias Agrícolas e como eu tinha documentos à mão, quem vai entregar soja, determinadas empresas, né, elas têm um posicionamento no desconto de impureza e umidade para quem não tem compromisso e para aqueles que estão obrigados a entregar, né? Então o barter ele é uma ótima ferramenta se você tiver um dispositivo de defesa. Pequeno e médio produtor e produtor endividado, ele perde, ele não tem liquidez. Quem não tem liquidez, ele na hora de negociar, ele se vê, como é que se diz aqui no Sul, acuado, né? Ele não tem onde ir. Então faz aquele pacote como está ali, acreditando que a safra vai ser boa, e aí que dentro do barter, nesses casos de liquidez, é complicado. Deu para entender bem, Sérgio? Sim, sem dúvida nenhuma. Ou seja, recorrer aos bancos, né, nas linhas comuns, os recursos disponíveis pelo Pronamp, Pronaf, né, até mesmo as instituições que oferecem esse crédito, lógico, uma situação, pagar juros exorbitantes. Tem o barter que tem os seus riscos, suas características, né? Agora, e essa questão da CPR, inclusive, é uma alternativa também? Como é que ele pode buscar opções, não digo opções, buscar as CPRs como alternativa? Tá, deixa eu só falar uma coisa antes de chegar que é recursos livres que está nesse pacote todo, tá? Tem muita empresa, e eu não tiro a razão da empresa, tá? A empresa, ela vende o produto dentro do cerealista ali, produto faz. Quando o produtor fica devendo para a empresa joga essa dívida para dentro dos recursos livres. Tá? Todas as empresas grandes de vendas de insumos, elas estão criando uma financeira em paralela,
Então, todo produtor rural que tem dívida para com ela, e isso não é errado, tá? Isso é norma, né? A empresa tem que defender seus interesses, não critico isso, mas o produtor tem que enxergar que quando ele fica devendo para uma determinada empresa do ramo do agro, ele é obrigado a transferir a dívida dele junto à empresa lá para a financeira. Bom, financeiras são recursos livres. Recursos livres, os juros se vão a 30%, 25%, 30% ao ano. A realidade é essa. Só para encerrar essa questão do recurso livre, Sérgio. Sim. Bom, de qualquer forma, o produtor tem que, como nós falamos da última vez, né, buscar liquidez, né? Aliás, eu gostaria, inclusive, antes de que mostrássemos a ferramenta, inclusive, para mostrar os custos dele, doutor Paulo, reforçar mais uma vez, né? Como é que o produtor, né? Na última entrevista, você falou a respeito de liquidez. Como é que o produtor pode obter liquidez nesse sentido? Porque os preços estão aí, achatados, os juros disparando, questões climáticas na conta. E a liquidez, como é que fica? Cada profissão tem um determinado volume de liquidez necessário. Quem bota uma padaria não pode colocar uma padaria sem liquidez. E, como eu digo sempre, um pouco de liquidez, inclusive, em grãos, seja quem plante soja, quem plante milho, como eu comentei outra vez, quando dispara o dólar, dispara insumos, mas dispara também o preço dos grãos. Tá? Então, aí o produtor pode, aos poucos, vender um pouco da liquidez que ele tem em grãos para contrabalançar com o aumento dos insumos. Tá? Então, a liquidez, aquele primeiro livro que eu escrevi, A Lógica da Economia Rural, o livro inteiro, Sérgio, é mostrando caminhos que levam à liquidez. Mas, Sérgio, liquidez se faz ao longo do prazo, né? Economizando 6%, 7%, 8% todos os anos e se montando a liquidez. Só que o produtor ele é muito imbuído do investimento. Quer investir sempre, se surge um vizinho com uma área maior, ele não quer saber, ele arrenda, compra maquinário, ele se tiver que comprar um pedacinho de campo, ele compra. E isso aí são prestações fixas para frente. Tá? E quando dá uma seca, dá um problema, dá uma distorção, ele praticamente trabalha sempre zerado com a liquidez. E a liquidez é que levanta os juros lá em cima. Então, o que eu sugiro, né, é que se pense nisso, se estude nisso. Depois eu vou mostrar aquela minha ferramenta em relação à consequência de juros altos. Tá? Mas você perguntou sobre a CPR, é isso, Sérgio? Falei exatamente sobre CPR, né, sobre essas questões todas aí voltadas aos recursos, né? A CPR pode ser considerada como um recurso também? Os juros incidem de que forma das CPRs? A CPR é um dos recursos que o produtor pode levantar, é um dos mais importantes títulos de crédito do mercado, porque a CPR considera-se que o produtor não vai pagar juros. Ele tem o poder de negociar a safra dele, né? Ele negocia um pouco de grão, ele vende um pouco de grão hoje, tá? Para entregar o soja lá na frente. Então, ele vende hoje, então não depende de juros. É esse recurso, a CPR, esse título de crédito, que realmente é muito importante, o produtor ele vai vender a sua posição justamente para fugir um pouco dos juros, tá? Porque ele negocia o grão dele. Então, se o grão está 125, como está no centro, aqui no centro-oeste do Rio Grande do Sul hoje, ele, olha, eu te vendo para te pagar, mas eu te vendo por 120, eu te vendo por 118, ele negocia o grão, ele está vendendo, ele não está pagando juro, ele está vendendo com deságio, tá? Mas ele define na hora o valor que ele pode vender a safra dele. Então, é domínio dele a comercialização desse soja. Um pouco diferente, né, Sérgio? Aliás, o que tudo indica, inclusive falamos a respeito, existem dois tipos de CPR,
né? Aquela que é física, né? A financeira e aquela que é física, né? No caso, essa que você citou é a física, né? O produtor tem ali, né, a soja em mãos, ele vai negociar e vai saber exatamente o que vem pela frente, não? Isso, exatamente. Tá? A CPR financeira é os bancos que fazem. Tá? Os bancos, como não podem receber o grão, se receber o grão é CPR física, daí o nome física. Tu tens que entregar o grão. Então, o que o banco faz? O banco faz uma CPR financeira. Isso é uma operação financeira. Tu vai pagar juro, o banco cobra um determinado juro por ano e tu vai pagar esse recurso. O banco chama de CPR porque a CPR tem um poder de cobrança muito grande, tá? Protege muito o credor. Então o banco gosta de falar em CPR. O banco e as entidades de crédito, né? Mas, na realidade, lá o produtor vai pagar em dinheiro sobre determinados juros. Lá é operação financeira. No caso da CPR física, o produtor está vendendo o grão. Eu vendo 1.000 hectares, vendo 1.000 sacas de soja, por R$100, me dá o dinheiro aqui e esse dinheiro eu vou usar para comprar bem meus insumos. Essa é a CPR. Agora, todos os produtores estão alinhados com essas informações, não falta muita informação, né? Porque o produtor está lá, no dia a dia, né? Inclusive, ele é, entre aspas, né, medido por aquilo que produz, né? Será que ele está alinhado com isso? A CPR, vou aproveitar e fazer uma propagandinha aqui, coisa que eu nunca fiz notícias agrícolas, mas é importante falar porque tu tocou num assunto aí, ó. O produtor não conhece a CPR física, tá? O produtor, às vezes, tem um contrato futuro com a cooperativa. Tá? Ele vai na cooperativa, vende o grão dele para a entrega futura. Tá? Isso aí é um mercado que existe e que também ajuda o produtor. Tá, João? Mas, puta, agora me perdi. O que eu ia falar da CPR mesmo? Não, você disse que ia fazer uma propaganda, né? Tá. A CPR física, essa de empresas privadas, o produtor praticamente desconhece, João. Aqui no Centro-Oeste, o único que faz isso sou eu. Mas eu atuo numa região aqui, né? Eu atuo aqui na região em torno de Alegrete, aqui Santa Maria, São Borja, Capão do Cipó, Tupaciretã. É esse anel aqui que eu trabalho em torno de umas 12, 15 cidades. E não conheço ninguém que faça CPR de soja, nem um cerealista, nem uma empresa, e os bancos só fazem CPR física. Por outro lado, eu não posso fazer CPR financeira porque eu teria que ter autorização governamental. Por quê? Trabalhar na área financeira tem que trabalhar sob fiscalização do Banco Central. Mas como eu compro soja, isso é compra e venda. Por isso que eu aproveitei fazer a minha propagandinha. Isso no caso da Nicola Agronegócio, né? A Nicola Agronegócio uma das minhas empresas faz esse tipo de atividade. Agora, Paulo, reduzir ou saber os custos, né, que o produtor vai ter no final de cada safra. A gente pode mostrar, mais uma vez, a gente está sempre junto com o João, mostrando o InovaPAB, essa ferramenta que você desenvolveu, que não é algo tão difícil, né? Não é nada difícil de operar, de lançar os números ali, as cifras, né? Para saber o que vai ter de disponível no final de cada safra. Deixa eu ver se consigo compartilhar minha tela aqui. Mas consegui... Aqui, iniciar e compartilhar. A outra vez eu não consegui. Não consegui compartilhar a tela. Deixa eu ver. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Aliás, quem está nos acompanhando agora, se quiser fazer alguma pergunta, pode, inclusive, direcionar, que a gente passa aqui para o Paulo Nicola, mostrando exatamente, esclarecendo essas dúvidas. Essa ferramenta é aquela ferramenta que eu chamo de InovaPAB, né, Sérgio? Aquela ferramenta que lançamos e que fiz uma parceria com o João. O João está divulgando bastante essa ferramenta para nós, tá? Essa ferramenta, quando você lança uma determinada despesa, você acompanha imediatamente, junto aqui embaixo, ó, nesta linha aqui, ó, nós temos a questão de lucro bruto. Sempre eu faço para 500 hectares, porque 500 hectares, normalmente, médio produtor, 500 hectares é o que ele consegue plantar com conjunto completo.
Tá? Você pode fazer uma área de 1.000 hectares, são 2 conjuntos, para 3.000 hectares, é o que eu sugiro, porque o sistema é esse. Então eu pego 500 hectares como padrão. Eu boto 500 hectares, o cidadão produzindo a média brasileira, que é de 54,31 sacos de soja por hectare. Aquele exemplo que eu falei aqui, para você ter ideia, vou tirar os juros daqui, tá? Uma área de 500 hectares, ele teria um lucro bruto de 796 mil reais, quase 800 mil reais, tá? O interessante dessa ferramenta é que eu acho que ela tem que ser usada dia a dia. Aqui, se você lançar os juros aqui... Isso é uma saca cotada a R$ 125 em média, né? Só para poder fazer uma referência. Esse preço aqui é o preço ofertado. Estão me oferecendo R$ 125 reais por sacas de soja. Tá? Mas veja bem, o caso dos juros. E qualquer despesa, né? Se eu lançar aqui... nessa coluna, juros percebidos, vamos botar 65 mil para te ver a consequência que tu vê aqui no lucro bruto. Tu coloca 65 mil, olha aqui, imediatamente o teu lucro bruto baixa para 732 mil reais. Então tu vê o lucro bruto, quando você vai lançando as despesas, tá? Vai alterando o lucro bruto imediatamente. E se você, por exemplo, 125 mil, lhe oferecerem 130 pelo soja, você lança aqui e imediatamente você vê por quanto aumentou o lucro bruto. Então, essa ferramenta, viu, Sérgio, é uma ferramenta que isso aqui vai ter que fazer parte diária da administração do produtor, porque ele joga o preço dos insumos lá e imediatamente vai aparecer o lucro bruto. Ele coloca o preço de soja que ele tem, vai aparecer o lucro bruto. E isso aqui é um exercício diário, até ele saber qual é o custo dele. Porque olha aqui, no caso de 130 reais, ele vai pagar 99 reais, ele vai custar para ele 99 reais para produzir um saco de soja. Ou seja, nesse caso ele está com 30% de lucratividade bruta. Eu acho que é um bom lucro, viu, Sérgio? Bom, essa ferramenta, tanto para o pequeno, para o médio, para todos que têm ainda dúvidas em relação às despesas e o lucro na propriedade, não é, Paulo? Mas deixa eu falar da minha ferramenta, porque ela serve também para grandes produtores, Sérgio. A grande dificuldade de contabilização é desde o maior produtor, pessoa física, ao menor produtor, pessoa física. Eu vou dar só um exemplo que mostra muito bem o que eu quero dizer. Vamos falar, por exemplo, quem tem contabilidade é obrigado a usar a tal depreciação, né, de maquinário. O que dentro de uma contabilidade feita pelo regime de caixa dispensa totalmente a depreciação. Você, para calcular a depreciação, você tem que fazer uma contabilidade separada só de inventário de maquinário, tá? O que é totalmente inviável para qualquer tamanho de produtor. O que eu faço? Eu lanço na planilha, ali na minha planilha, 2 sacas de soja por hectare, né? E posso, numa hora dessa, demonstrar por que eu faço isso, como custo de aquisição do maquinário, tá? A depreciação você é obrigado a lançar num balancete todos os meses, mas qual é o objetivo da depreciação? É você diminuir o imposto que você paga. Quando você é uma empresa, não tem por que trazer isso para o agronegócio. O agronegócio é pelo regime de caixa. Eu vou lançar tudo que eu recebo, menos tudo que eu pago. Essa diferença é o imposto. Então, se eu comprei um maquinário, eu vou lançar ali um maquinário por 500 mil, tá? À medida que eu for pagando a prestação, vai reduzindo a minha dívida junto ao banco. E isso aí entra como despesa. Aí tu me pergunta, tá, mas lá no fim dos tempos, 30, 40 anos depois, quando eu for parar de plantar, né, esse maquinário eu considero um resíduo, um lucro residual, porque eu vou vender todo ele e vou tributar um pouco ele. Tá? Então, com isso, tu evita toda essa confusão ao longo da vida. E cada item é pensado dessa maneira. E ela é tão prática, viu, Sérgio, que eu tenho um videozinho de 10, 12 minutos que eu explico como é que é o preenchimento de toda essa planilha.
Então, ela serve para grande, pequeno e médio. Principalmente para o grande, que ele vai ter uma análise muito mais efetiva, muito mais rápida, baseado no que ele gasta, menos do que ganha. E ele tem que preencher 10, 12 itens ali. Esse é um dos N exemplos que nós temos. E é um dos temas que a gente vai marcar, inclusive, uma nova conversa, um novo papo, falar exatamente sobre essa depreciação, né, de maquinários, enfim, os lançamentos no InovePAB, para poder mostrar, né, ao longo das nossas entrevistas, nossos papos. Vamos marcar, inclusive, já queria ver contigo compromisso, pelo menos semanalmente, às quintas-feiras, bater esse papo conosco aqui, né, esclarecer os produtores, né, deixar para que eles possam ficar à vontade de mandar dúvidas, né, que serão respondidas aqui, inclusive, pelo Paulo Nicola. Fechado, Paulo. Quinta-feira que vem a gente volta falando sobre depreciação, o InovePAB como ferramenta fundamental no lançamento desses maquinários, enfim. Pode ser? Sérgio, tem um videozinho, quando você compra a ferramenta, recebe junto, tem um videozinho, que é aqueles 12 minutos de vídeo, mostra completamente como utilizar a ferramenta e como preencher cada item desses de maneira bastante prática. É bem interessante mesmo, Sérgio. É para justamente facilitar os controles de custo e o produtor estar de olho no lucro dele, diariamente. E uma forma também, para aquele que não conhece ainda, saber que esse vídeo vai estar disponível, né? Mas enquanto isso a gente vai destrinchando, né? Porque algumas dúvidas vão surgindo e, lógico, isso ao longo das próximas semanas a gente vai batendo um papo aqui. Posso contar contigo nesse sentido, doutor Paulo? Sempre que for possível, eu estarei contigo, Sérgio, às quinta-feiras. Tá certo. Quer deixar algum recado final? Não, eu agradeço o espaço que o Tempo e Dinheiro está abrindo aos produtores, porque realmente essa contribuição é muito grande. Você sabe, né, Sérgio? Tanto eu, como o João, como o Antônio da Luz, a gente se doa bastante ao agro. A nossa origem é o agro. E estamos aí para o agro. Ok, Sérgio? Ok, Paulo, mais uma vez obrigado. Ao longo da programação a gente se encontra aí no Tempo e Dinheiro, de segunda a sexta, a partir das 12 horas e 30 minutos, sempre com o apoio do InovePAB, Paulo Nicola, que está aqui conosco. Um abraço, até a próxima. Obrigado, Sérgio. Valeu. Até mais.